Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegou a hora de mais um Tá na Bíblia. E hoje eu quero compartilhar com você um versículo que está no livro de João, capítulo 14, o verso 2, que diz assim, ó: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha que linda essa palavra. Aqui Jesus está dizendo que ele foi para o Pai, ele voltou para a casa do Pai, para o céu, para preparar uma morada para cada um de nós. E ele diz que ele voltaria para buscar, aqueles que amam o Senhor. Sabe, crianças, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre esse lindo lugar, sobre o céu, o lugar onde Deus tem preparado para nós. O céu é um lugar maravilhoso que a Bíblia diz que nem olhos viu, nem ouvido ouviu, nem coração sentiu aquilo que Deus tem preparado para nós, de tão maravilhoso que é este lugar. Ali no céu tem coisas maravilhosíssimas que não existem aqui na terra. Ali no céu tem a presença real de Deus. Ali diz a Bíblia que não tem nem sol nem lua, porque a glória de Deus resplandece nesse lugar. Ali Jesus vai estar de braços abertos, nos esperando para encontrar com Ele e passarmos a eternidade ao lado dele. O céu é um lugar tão maravilhoso que a Bíblia diz que ali não haverá choro, ali não haverá tristeza, ali não haverá dor, ali não haverá morte. Olha que lugar maravilhoso, você saber que você está num lugar onde haverá apenas alegria e gozo eterno, onde você não mais terá tristeza, onde as coisas ruins desse mundo não podem entrar nesse lugar. Pois é, este lugar é o céu, é o lugar que Deus tem preparado para nós. É um lindo país, um lugar que não pode se comparar aqui na terra. Mas sabe, quando você vai viajar, o que você precisa para viajar? Nós precisamos de um documento de identificação, não é mesmo? Às vezes, quando você vai para uma cidade, na casa do vovô, na casa do tio, você precisa levar o seu documento de identidade. Ou, às vezes, você precisa da certidão de nascimento se você não tem identidade. Você precisa de uma identificação. Mas sabe, quando nós vamos viajar de um país para outro, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de um passaporte. O passaporte é o documento oficial quando você vai para um outro país. Isso mesmo, a tia Kelly já teve a oportunidade de viajar para alguns países. E nesses outros países, você não entra se você não tiver um passaporte, que tenha um carimbo que te dê autorização para entrar nesse país. Será que para eu ir para o céu eu também preciso de um passaporte? Mais ou menos. Na verdade, a gente vai usar uma forma figurada para mostrar para você que para entrar no céu nós também precisamos, de ter algumas coisas aprovadas. Mas, na verdade, no vídeo de hoje eu vou falar para você aquilo que te desaprova a entrar no céu. Sabe, crianças? Porque, olha, Deus preparou este lugar maravilhoso para todas as pessoas. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus seria salvo. Todos aqueles que confessarem o Senhor como seu Salvador poderia entrar no reino dos céus. Mas sabe, tem umas coisas que não nos deixam entrar no céu, não nos deixa ir nesse país. Sabe o que é? O pecado. O pecado é tudo aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus e nos impede de passar a eternidade ao lado do nosso Criador, ao lado do nosso Senhor. E é sobre isso que está falando nesse passaporte de hoje. Esse aqui, na verdade, é um passaporte negado. É um passaporte que não nos dá entrada para morar no céu. Olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, no verso 23. Lá diz assim, que Jesus vai falar para nós: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que triste são aquelas pessoas que andam neste mundo em pecado, são aquelas pessoas que fazem a sua própria vontade, aquelas pessoas que deixam que os prazeres deste mundo os impeçam de entrar no céu. Vai chegar o grande dia, vai chegar o dia de nós prestarmos contas diante do Senhor, e quando chegar nesse dia,
O seu passaporte será um passaporte aprovado ou será que será um passaporte negado? Oh, isso vai ser muito triste, porque quando chegar diante do Senhor não terá mais tempo de se consertar, e o Senhor colocará à sua direita os que puderem, né, aqueles que estiverem com as suas vestes brancas, e colocará à sua esquerda aqueles que não poderão atender, aqueles que não poderão adentrar ao reino dos céus. Ah, tia Kelly, mas o que me impede de entrar no céu? Tudo aquilo que contamina o nosso coração, tudo aquilo que me afasta da presença de Deus, me separa da presença de Deus, vai me impedir de entrar no céu, se eu não confessar os meus pecados. Essas coisas, a Bíblia nos conta algumas delas o que são. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 16 até o verso 19, vai nos falar sobre as coisas que o Senhor odeia, sobre as coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. E a primeira coisa que ele fala sobre os olhos altivos. Aquelas pessoas que têm os olhos altivos não poderão herdar o reino dos céus. Tia Kelly, o que são olhos altivos? São aquelas pessoas, né, que se acham mais importantes que as outras. São aquelas pessoas que se acham, né, que são capazes de tudo sozinhas. Aquelas pessoas que se acham que não precisam da presença de Deus. Aqueles que se acham que são autossuficientes. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Porque para entrar no céu, nós precisamos sim depender da presença de Deus, depender da presença do Senhor. Essas pessoas que têm os olhos altivos, você percebe quem são quando você vê que ela humilha as pessoas, quando você vê que ela esnoba as pessoas, elas se acham superiores, elas se acham melhores. Essas pessoas refletem nas outras pessoas aquilo que na verdade elas acham de Deus, que elas não precisam de Deus, né? Que elas dão conta de tudo na sua vida sozinha. Essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Outra coisa que fala ali, e isso é algo terrível, ali no livro, né, de Provérbios, vai nos falar sobre a língua mentirosa. Aqueles que praticam a mentira, aqueles que usam a sua boca para proferir palavras que não são verdadeiras. A Bíblia fala que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Sabe, crianças, Deus criou a nossa boca para louvor e da glória do seu nome. Deus criou a nossa boca para glorificar ao Senhor. E muitas pessoas estão usando a sua boca para falar mal de alguém, para falar mentira sobre alguém, para fazer fofoca, para levar confusão e contenda. Essas pessoas também não herdarão o reino do céu. Muitas pessoas usam a sua boca, que deveria sair palavra de edificação, para maldizer, né, sobre alguém, para proferir palavras de maldição sobre alguém. Oh, crianças, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Tia Kelly, mas criança mente? Criante fala mentira? Sim, tem muita criança mentindo para o pai e para a mãe, assim como tem muitos adultos. Tem criança que usa a sua boca para falar palavrão. Tem crianças que usam a sua boca para cantar músicas obscenas, músicas depravadas. Isso não agrada ao Senhor, e a Bíblia diz que esses também não herdarão o reino dos céus. Sabe o que mais, crianças? Pessoas que usam a sua boca, que deveria ser um canal, né, para falar a verdade, a palavra do Senhor, estão usando a sua boca para usar a palavra de Deus como uma palavra de condenação, usando a palavra de Deus em benefício próprio. Essas pessoas usam a sua língua como língua mentirosa. Esses não herdarão o reino do céu. Sabe o que mais está escrito em Provérbios? Aqueles, né, que têm as suas mãos que derramam sangue inocente. Aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que tiram a vida do próximo, do ser humano. Quantas pessoas, né, hoje em dia estão matando por nada? Às vezes matam por ciúme, às vezes matam para roubar. Pessoas que derramam sangue inocente. Esses também não herdarão o reino dos céus. Mas diz a palavra do Senhor que aquele também que tem o coração que maquina pensamentos perversos também não herdarão o reino dos céus. Tia Kelly, o que é isso? Aquela pessoa que pensa pensamentos ruins, pensamentos de mal, que tramam pensamentos para derrubar o seu irmão, pensam pensamentos maus contra os seus colegas, e isso nasce aqui no pensamento, vai para o coração e depois vira uma ação. Essas pessoas que maquinam pensamentos perversos, eles também não herdarão o reino dos céus. Sabe, criança, a Bíblia diz assim, ó, trazei à mente aquilo que te dá, né, aquilo que te traz paz, trazei à
mente pensamentos bons, trazer à mente pensamentos de edificação, não pensamentos de destruição, não pensamentos pecaminosos, pensamentos, né, que vai te levar à ruína, pensamentos que vai te levar a pecar. Tira isso da sua mente. Quando vir pensamento ruim, ora, peça ao Senhor, Senhor, toma a minha mente cativa, tira esse pensamento que não é de Deus, tira esse pensamento que não é do Senhor, pensamentos destrutivos, pensamentos de morte, pensamentos maus, e isso não agrada ao Senhor. E se a gente ficar trabalhando isso, alimentando esses pensamentos, ele vai para o nosso coração. Então isso não agrada a Deus. Sabe o que mais dizem Provérbios? Crianças, aqui fala algo também muito importante. Pés que se apressam a correr para o mal. Sabe aquelas pessoas que estão o tempo todo, né, pronta para fazer alguma maldade? Aquelas pessoas que estão o tempo todo, né, planejando alguma coisa de ruim e corre para fazer o que faz mal para alguém? Essas pessoas também não agradam ao Senhor. Nós devemos ter os nossos pés, né, firmados na roça que é Jesus. Devemos ter os nossos pés prontos para abençoar, para ajudar alguém, não para destruir, não para fazer o mal. Pessoas que estão, né, sempre correndo para fazer uma traquinagem, e isso também não agrada ao Senhor. Sabe o que diz mais na palavra do Senhor? A Bíblia fala sobre algo terrível. A testemunha falsa que profere mentiras. Sabe levantar falso testemunho, acusar alguém sem você ter certeza? Sabe o que é você falar mal do seu vizinho, do seu colega da escola? Chegou uma criança nova na escola e você, ao invés de fazer amizade, ao invés de você dar boas-vindas, porque às vezes a pessoa já chega ali com vergonha, né, num lugar diferente, aí você, em vez de aproximar, trazer uma palavra de bênção, você começa a falar pro coleguinha: tá vendo tanto que ela é exibida, tanto que ela é mentira? Olha, eu acho que ela é uma pessoa ruim. E você começa a falar mentiras, começa a levantar falso testemunho. Acontece alguma coisa de errado e você joga a acusação: foi fulano que fez, você não viu. Então a testemunha falsa que profere mentiras também não entrará no reino dos céus, porque o seu coração está, né, em pecado. Você está mostrando que o seu coração está sujo, está cheio de tristeza, está cheio de coisas ruins, cheio de sentimentos que não agradam a Deus. E aí, para finalizar, sabe o que mais a Bíblia diz? Algo que é terrível: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Crianças, tem pessoas que gostam de levar, né, fofoquinha, fazer intriga, só para ver os outros brigando. Gostam de, né, fazer intrigas para que as pessoas, né, começam a discutir. Às vezes é uma mentira. Isso acontece também na igreja, entre os irmãos da igreja. Começa a fazer o leve e trás, colocando irmãos contra irmãos, colocando irmãos contra o pastor, crianças contra crianças, né? Isso é terrível e isso não agrada a Deus. A Bíblia diz que isso é abominável aos olhos do Senhor. Sabe, crianças, todas essas coisas nos impedem de entrar no céu. Todas essas coisas, né, carimbam o nosso passaporte como negado. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o fim desses que praticam essas coisas é um lugar terrível, crianças. Sabe o que a Bíblia diz? Que está reservado para essas pessoas que não se arrependem, que não confessam seus pecados e não mudam de vida. A Bíblia diz que para essas pessoas está destinado a morte eterna, a separação total da presença de Deus. Crianças, Deus tem o céu preparado para nós, mas aqueles que não se arrependerem dessas práticas, aqueles que continuarem em pecado, a Bíblia diz que para ela está reservado um lugar de tristeza e pavor eterno, a morte eterna, um lugar totalmente ausente da presença de Deus. Crianças, isso é terrível. E depois de estar neste lugar, já não tem mais solução. Por isso, a Bíblia diz hoje: arrependa-te, né, de praticar essas más obras. Volte a buscar o Senhor, né? Por quê? Porque com o coração cheio de pecado, não veremos a Deus. Com o coração cheio de pecado, nós não alcançaremos a misericórdia da parte do Senhor. E o Senhor não quer que nós passemos a eternidade neste lugar. Então, hoje ainda dá tempo. Se você pratica alguma dessas coisas, hoje você pode confessar o Jesus, né? Pode confessar a Jesus, pedir perdão e ter o seu coração perdoado. E você ainda tem a oportunidade de passar a eternidade ao lado do Senhor. Se você está me ouvindo hoje, você ainda pode, né,
ter uma esperança, porque Jesus veio para todo que nele crê. Jesus veio para todo aquele que confessar os seus pecados. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele, né, que morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, porque a nossa natureza é pecaminosa. Sim, a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, até que você confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, até que você reconhece que você pratica aquelas coisas que eu falei ali naquele passaporte, e você fala, eu preciso me arrepender, eu preciso de Jesus para justificar os meus pecados. Quando você reconhece o que você faz de errado, quando você reconhece que você é pecador, você clama ao Senhor e Jesus perdoa o seu pecado. A Bíblia diz que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, e aí Ele limpa o nosso coração, porque só o sangue de Jesus é capaz de limpar e purificar o nosso coração, para que nós possamos novamente ter a oportunidade de passar a eternidade ao céu. É isso que o Senhor quer, que nós passemos a eternidade ao lado dele. Agora que você aceitou Jesus, né, que você conhece Jesus, agora você precisa viver uma vida de santidade, caminhando com o Senhor todos os dias. O pecado vai bater na sua porta, vai te dar vontade de fazer coisa errada, vai te dar vontade de fazer fofoca, vai te dar vontade de levantar um falso testemunho, mas nessa hora você vai dizer, não, eu não vou fazer isso, porque Jesus já me perdoou, porque Jesus já limpou o meu coração, eu não mais vou fazer isso. Vai te dar vontade de fazer alguma coisa errada, mas você vai repreender essa vontade, você vai ser forte, né? Vai pedir Jesus força e você vai continuar praticando aquilo que agrada ao Senhor. Agora você vai viver uma nova vida em constante oração, leitura da palavra, buscando ao Senhor, porque Ele te dá força através do Espírito Santo para quando chegar o grande dia, você ouvir do Senhor, entra, benditos do meu Pai, vinde a mim, né? Se alegremos comigo, entre, vamos passar a eternidade juntos, porque o céu é o nosso lugar. Amém? Se você nem entendeu essa mensagem, talvez você está aí longe da tia Kelly, mas você entendeu e você falou assim, eu preciso aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus aí onde você está. Você pode confessar os seus pecados, você pode orar ao Senhor e falar, Senhor, toma o meu coração. Jesus, eu quero passar a eternidade ao seu lado. Você pode orar e pedir ao Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. Você quer orar hoje? Você quer aceitar Jesus hoje? Então feche os seus olhos e ore ao Senhor. Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Peça ao Senhor que limpa o teu coração e que escreva o teu nome no livro da vida, porque Ele é fiel para escrever o seu nome e nunca mais lembrar dos seus pecados. Amém? Senhor, nesta hora eu quero orar ao Senhor por esses que estão nas suas casas e que estão confessando o Senhor como Senhor e Salvador. Deus vai de encontro a essa pessoa agora, adulto ou criança, onde ele estiver. Se ele estiver confessando o pecado agora, perdoa os pecados dessa pessoa, escreve o nome dele no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Um beijo, tia Kelly, e até um novo momento com mais um Tá na Bíblia. Tchau, tchau.